E ainda na Suíça, o secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurría, afirmou nesta manhã em Davos que a entrada do Brasil no clube dos países ricos pode ser debatida na próxima reunião em fevereiro. E é uma boa notícia para o Brasil, Denise Campos de Toledo. É uma boa sinalização, eu diria, viu, Tiago? Porque não é exatamente uma notícia, talvez ele tenha tido a intenção aí de ser um pouco mais simpático com o Brasil ao ser questionado sobre isso, porque ele até falou que a indicação dos Estados Unidos para que o Brasil entre na OCDE é recente e não está pautado ainda esse assunto especificamente nessa próxima reunião, mas pode ser pautado a partir dessa indicação dos Estados Unidos que tirou a Argentina e colocou o Brasil. Só que aí tem primeiro, toda aquela discussão em relação à ampliação do número de integrantes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países desenvolvidos. De um lado, a Europa tenta vincular a entrada de algum país que não seja europeu, à entrada de um outro europeu. E já houve indicação dos Estados Unidos também para que a Romênia participe. Mas aí os Estados Unidos é que não concordam muito com a possibilidade de uma ampliação muito grande do número de integrantes. Então, se entre o Brasil e entre a Romênia, são 2 a mais. Então, primeiro tem de resolver essa discussão. E aí tem todas as condições que são impostas aos países que querem entrar, que têm de ter características mais de países desenvolvidos. E o Brasil tem muito atraso, nós acabamos de ver essa pesquisa aí em relação à competitividade, problemas com os talentos. Ontem o próprio ministro Guedes falou que o Brasil perdeu aquela onda de inovação, de globalização, e agora eles tentam passar lá em Davos mesmo uma mensagem mais positiva em relação à perspectiva de crescimento. O ministro falou em um crescimento maior do que o próprio governo vinha projetando oficialmente, uma expansão de 2,5% este ano, ressaltou a questão das reformas, lembrou que enquanto o Brasil avança com reformas, vários países aqui da América Latina enfrentam problemas seríssimos com manifestações e citou até o caso da França, que também não está conseguindo implementar uma reforma da Previdência, sofre com as greves, a manifestação contrária da população. Então o Guedes está aproveitando aí essa diferença, falando em crescimento, na proposta de mais reformas, essa tentativa de acelerar a inovação, a tecnologia, a indústria 4.0. Então vamos ver até que ponto que o Brasil consegue oferecer de fato dados concretos em relação a isso tudo, né? Porque por enquanto a gente tem uma agenda muito positiva, mas ainda está no meio do caminho para a implementação que faça diferença de fato. Denise, e o dólar, hein? Ontem voltou a subir e chegou a R$ 4,20. Como é que está agora, na abertura do mercado financeiro? Olha, está meio de lado, viu, Kalina? Está com uma pequena variação, queda de 0,06%. A cotação ainda está acima dos R$ 4,20, um pouquinho acima. A gente vê o mercado ainda com uma falta de agenda. Hoje eu achei ótima uma frase de um dos operadores aí do mercado, dizendo que a agenda vazia é oficina da volatilidade. E foi exatamente o que aconteceu ontem. O mercado colocou primeiro como justificativa para a pressão toda do câmbio também no exterior, a questão do coronavírus na China, que é uma situação grave de fato, mas que ainda não tem repercussão do ponto de vista econômico, então o mercado estava se antecipando com movimentos de aversão ao risco. Depois teve a fala de Guedes, também até reconhecendo que o dólar pode ficar mesmo no novo patamar. Então agora é acompanhar o noticiário, porque o mercado está na volatilidade, buscando aí alguma sinalização para um ou outro lado, para formar uma tendência. Mas nós temos uma agenda bem fraca hoje na economia.